Oi gente, eu sou a Anne, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre como é o meu processo criativo no lettering e também um pouco sobre linha guia e grid, que é bem interessante. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço na hora de fazer um lettering é escolher a frase, né? Obviamente. Para esse vídeo eu escolhi a frase "A energia flui para onde o foco vai". E a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa frase é escolher, né, quais são as palavras-chave, né? Quais são as palavras que a gente tem na frase que não vão alterar o sentido dela. Então, nessa frase, a gente vai ter, então, energia, flui, onde e foco. Se eu ler somente essas palavras, não altera o sentido da frase. Então, né, energia flui, onde foco. Se eu alterar essas palavras-chave, pode alterar o sentido da frase. Se eu escolher vai, por exemplo, vai mudar um pouco do sentido da frase e pode ser que a pessoa não entenda a frase corretamente. Então, a gente tem que dar destaque no lettering nas frases, nas palavras principais. Sendo assim, escolhendo as frases principais, a gente começa um processo de brainstorming, né? Que é brainstorming, a gente coloca tudo no papel o que lembra a gente essa frase. Por exemplo, energia me lembra raio, que me lembra luz, que me lembra lâmpada. Flui me lembra onda, me lembra linha, me lembra curva. Foco me lembra aquelas luminárias da Pixar. E assim, escolhendo um pouco dessas palavras, a gente começa a ter uma ideia de qual vai ser o nosso rumo, né, na hora de fazer o lettering. Sendo assim, eu escolho quais são as palavras, né, quais são as referências que eu vou querer utilizar no meu lettering e vou fazer mini esboços. Eu não gosto de ir direto para o papel, então eu faço esse mini esboço. E aí, para ajudar na nossa inspiração, né, eu vou procurar sempre no Pinterest algumas composições, alguns letterings, para a gente poder trabalhar e a gente ter inspiração. Aqui é um pouco do Pinterest. E eu queria falar para vocês uma coisa muito interessante. Quando a gente está começando, né, a gente está iniciando no lettering, é bacana a gente trabalhar com grid. O grid são formas já prontas. Eu vou só digitar aqui no Pinterest grid lettering, a gente já vai ter uma noção do que é. São formas já prontas que você encaixa a sua frase aqui. Muito, muito, muito cuidado. Isso aqui é só uma inspiração. Como falei, a gente tem que estar atento às nossas palavras-chave. No nosso caso aqui, a nossa palavra é flui, energia flui e onde e foco. Então, essas palavras dentro da frase têm que estar destacadas, ou seja, elas têm que estar maiores, o destaque tem que ser nelas, não pode desviar disso. Então, se a gente dá um destaque para uma palavra, uma letra A, por exemplo, ou um para, não faz sentido. Então, a gente tem que usar esses grids somente como ideias mesmo, somente como guias para poder montar nossa frase. Assim, quando a gente está iniciando, é muito difícil a gente ter ideia assim na hora de como vai ficar nosso grid. Então, aqui tem várias ideias de como você poderia né, espaçar o teu lettering dentro desses formatos. Então, aqui eu vou olhando algumas ideias, alguns grids que me interessam para ter uma ideia de como vai ficar o meu lettering. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui do lado, vamos ver. Ó, então eu tenho uma letra pequenininha, energia e flui. Então eu teria que ter um grid com duas palavras grandes, né? E uma palavra pequena, uma grande, pequena, grande e pequena. Nesse caso, como eu falei, como é só um guia, eu quero ver um que me chama a atenção para eu poder utilizar. Que vocês podem ter uma ideia que o grid leva em conta até a quantidade de letras que tem na palavra. Isso você pode fazer para todos os seus letterings, e é bem interessante você fazer. Quanto mais linha guia, melhor. E aqui vou dar a ideia de duas pessoas que fazem muito isso, e quem fizer lettering no iPad tem esses grids já prontos, que é o Stefan Kuntz e o Ian Bernard. Se eu não falei o nome dele errado. Essas aqui são algumas ideias do Stefan. Por exemplo, se eu quiser usar um grid parecido com esse,
tem light e energia me lembra luz, certo? Então vou usar um pouco desse lettering aqui para fazer a minha ideia. Então vamos lá. Esse aqui foi o que eu gostei mais até agora, dentre todos eles, né? Essa ideia aqui. Mas aqui eu achei que ficou um pouco bagunçado, então vou tentar ajeitar isso aqui. Estão ficando bem parecidos a partir de agora, então eu já vou começar a passar direto para o papel e a primeira coisa que eu faço são as margens. Eu marco sempre, quando eu pego o papel, eu marco sempre a margem e o centro, 2 centímetros de cada lado e 3 centímetros e aí vou traçar a margem. E agora eu vou começar a colocar o nosso lettering aqui no papel. Vai ficar meio assim, certo? Então eu sempre vou fazer linha guia, gente. Faz linha guia pra tudo, tudo, absolutamente tudo tem que ter linha guia, hein? Porque assim impede o seu lettering ficar todo torto. Esboço pronto, agora é hora de passar a caneta e a primeira coisa que eu vou fazer é tirar um pouco desse forte do lápis e eu vou usar um limpa-tipo.
E esse foi o nosso lettering de hoje. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar com os amigos que vocês acham que podem gostar também dessa dica. E não deixem de me seguir lá no Instagram que eu posto muito mais coisa. Então foi isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!